A gente tem no radar lá shows, antecipação de bilheteria, de futebol. Futebol? Estamos estudando da Copa agora. Ah, mesmo? Direitos da Copa, tem um lá, tá na prateleira nossa. Por sinal, a gente fez o primeiro FDIC de antecipação de receita de futebol, que foi o do São Paulo. Aí você imagina que eu faço o fundo em 2020 da pandemia, mas antecipamos o pay-per-view. A sorte também ajuda, né? A gente tem ouvido falar que a indústria toda tem aí a casa de 700 bilhões já, né? E que daqui a pouco a gente ia atingir aí 1 trilhão. Em quanto tempo? Acho que o trilhão a gente chega até o final do ano. Este ano? Nessa velocidade. Rápido assim? Sim. Um caso que a gente teve foi um sucesso, foi financiar lanchas. Lanchas? Lanchas, isso, de alto padrão. Tem uma empresa que a gente ajudou a financiar, né, náutica da região Nordeste. Levantaram 100 milhões em vendas e a gente conseguiu financiar 50 milhões no instrumento de FDIC, levantou 50 milhões em 48 horas. Olá, nosso amigo do Crédito Privado 360. Eu sou Aloysio Alves e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Leandro Turaça, que é sócio fundador da Ouro Preto, que é um sinônimo de FDIC no mercado. Turaça, muito prazer recebê-lo. Luiz, a satisfação é minha. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vão ser momentos agradáveis de conversa aqui. Legal. Turaça é um grande entusiasta aí do mercado de FDICs, mas eu tenho uma curiosidade aqui, Turaça. Nos almoços de família, assim, nos finais de semana, você ainda tem que explicar para o pessoal o que é FDIC, não? Olha, como a gente já faz aí quase 12, 13 horas por dia, a gente tem que explicar um pouco em casa do que você faz, né? Então, a gente explica assim para os parentes, pergunta o que você faz, né? Como esse mercado novo. Não é um mercado tão amplo, conhecido como o famoso de ações, fundo multimercado macro, né? É um produto mais focado em crédito, então, e de certa forma ele é novo, né? De 2001 esse produto, então, por exemplo, o de ações é de 79, né? Então, ainda tem que fazer muito trabalho de casa para explicar para as pessoas o que é o produto, e a gente faz isso com muito amor. Ora, apesar disso, a gente tem visto um crescimento mais pronunciado aí desse mercado aí nos últimos 5 anos, talvez. Sim. E uma coisa curiosa é que, assim, outras classes de investimento, como, por exemplo, CRI, CRA, LCI, LCA, investimentos em infraestrutura, eles têm alguns benefícios fiscais, né? Tem isenção ali para a pessoa física. Outros investimentos, como o CDB, ele tem uma garantia do FGC. Sim. O FDIC não tem nada disso, mas está crescendo. Por quê? Diferente, por exemplo, de uma debenture, que você vai ter uma empresa só no risco. Um FDIC, você vai ter... se você vai dar crédito para várias empresas, pulverizado. Então, se existe a segurança da pulverização, e fora a pulverização, você vai ter camadas de segurança júnior, mezanino e sênior, né? Então, isso permitiu para a gente mostrar ao longo do tempo a segurança, né, do produto. Aí você teve lá a pandemia e deu uma parada, e depois de 2022 teve uma retomada muito forte, chegando agora esse ano 2025, no momento, acho que está o auge, o 25, 26, a gente está no auge do produto. E na outra ponta, para as empresas, mais empresas, vamos dizer assim, mais no meio para baixo na pirâmide, têm conseguido acessar o mercado de capitais também, com o FDIC, uma coisa que elas não conseguiam por meio de outros instrumentos, né? Que um debênture e assim por diante. A gente tem ouvido assim, os gestores de FDIC meio que soprando para as empresas, falando assim, se você fizer FDIC, você pode ter um ganho tributário ali, né? Então, de novo, a gente viu o FDIC, ele tem que ser um instrumento de antecipação de crédito, né, pulverizado. Né? Então, isso é algo que a gente vê tranquilo. Agora, como forma de instrumento tributário, a gente ainda tem um pouco de resistência nisso.
não sei se pode ter uma revisão de legislação. Então, isso, para a gente fica um pouco restrito a isso. Mas aí, o que você está dizendo é que, assim, ao montar um FDIC hoje, a empresa ali, o emissor, ele pode ter algum benefício que daqui a pouco o governo pode mexer em algumas regras, ele pode não ter mais. Isso. Então, ele tem que estar crente mesmo no instrumento, independente do ganho fiscal que ele pode ter. Você pode fazer um instrumento, por exemplo, um FDIC, para antecipar a sua cadeia de fornecedores. Né? Então, isso é algo legítimo, tranquilo de ser feito. Às vezes, você fazer um produto desse e visando uma operação contábil, acho que é um pouco arriscado. Joia. Agora, as empresas, a gente tem ouvido isso, né, que as empresas têm feito esse FDIC fornecedor, né, que assim, me corrija se eu estiver errado aqui, mas é uma forma de, por exemplo, uma empresa grande, ele quer ali antecipar recursos para o pessoal ali da cadeia, e em vez de eles anteciparem recursos com o banco, eles antecipam com a própria empresa. Isso. Então, porque tem muita empresa fazendo isso agora, muita empresa grande, né? Precisa ser grande para fazer, né? Então, ele vai fazer porque ele sabe que não vai ter inadimplência, que ele é o próprio pagador da operação. Né? Então, em vez de ele passar essa operação para um banco, ele faz a operação do FDIC. Ele é o próprio emprestador. Isso. Então, isso é algo saudável para ele. Né? Então, ele fica com a operação de crédito para ele. E vocês fazem esse tipo de operação para os emissores também? Ou eles geralmente eles têm que montar uma operação dentro da própria empresa, um braço financeiro lá? Eles têm um braço financeiro na própria empresa, mas a gente tem que ensinar a parte do operacional, como subir a nota para o fundo. Entendeu? Então, você tem uma parte técnica que você tem que subir uma nota por fundo, tem que fazer toda uma operacional. Isso a gente ensina a fazer também. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui, o Torace é modesto, ele não vai falar, mas eu vou. Né? Ele foi eleito, né? A Ouro Preto foi eleito semana passada, lá ganhou o prêmio de melhor gestor, né? do mercado. E, então, acho que ele tem alguns predicados aí para ensinar o pessoal a fazer isso, né? Mas eu queria entender uma coisa, Torace, assim, os instrumentos de crédito que vão para o mercado têm passado por um estresse aí nos últimos meses, em debêntures principalmente, né? Outros CRA, CRI, e o mercado de FDICs tem passado assim com menos tremores aí, né? Por quê? Né? Você pulveriza, diferente de uma debênture que o risco é uma empresa só. Então, ali você vai ter um risco pulverizado de crédito que vai impactar primeiro numa cota chamada júnior. Eu vou te dar um exemplo assim, como surgiu um FDIC, né? Lá em 2001. Então, você tinha ali factories, né, factories muito grandes, 50, 100 milhões de reais. Né? Então, você imagina que ele tem 50 milhões e surge uma instrução que fala assim, olha, você pode descontar essas duplicatas, esses recebíveis dentro de um fundo. Regulado, passou a ser fundo regulado. Né? Então, ele vai pagar ali um tributo maior na factoring, ele migra para um fundo, para um FDIC, chamado cota júnior, e faz a operação dentro dos fundos e vai pagar aquele imposto regressivo, né? 15%, 17% ali. Então, beleza. Para ele é eficiente como um instrumento de pagamento de imposto, mas dentro de um fundo. Então, ele tem esses 50 milhões. Aí, eu vejo que ele sabe dar esse crédito, que ele performa bem, espero passar uns 6 meses para avaliar. Aí eu falo, olha o seguinte, você está performando bem? Um cara desse, uma operação dessa dá 40%, 45% ao ano. Eu falo assim, olha, você tem performance bem, você tem lá 50 milhões, eu coloco 50 milhões no modelo, numa outra cota agora chamada sênior, você deixa os seus 50 milhões em garantia chamada júnior, e aí você me paga CDI mais um prêmio, CDI mais 3, mais 4. Sendo que ele está ganhando embaixo CDI mais 15. Quase o dobro. Né? O dobro. E aí para eu perder R$1 da minha cota sênior, ele precisa perder o dinheiro da vida dele, que é um cara que sabe dar crédito. Então, essa
essa dupla garantia de pulverização do cara que sabe dar crédito é que dá esse colchão para a cota sênior, que a gente fala no mercado, sênior e mezanino. Então, assim, o que a gente tem ouvido é que o mercado de FDICs ele tem ocupado muitas frações do mercado que os bancos não vão. Me dá alguns exemplos, Torace, de algumas operações que vocês fazem que um banco não faria. Assim, até o próprio, com o aumento dos juros, o banco subiu a régua de crédito. Então, o FDIC foi lá e entrou nesses clientes que o banco deixou. Então, foi um grande nicho, né, que o FDIC aproveitou. São comuns as operações de banco com FDIC, né? Assim, não tem nada de exótico ou além que o banco não faria. Mas talvez, assim, a agilidade de dar um crédito mais rápido que um banco, a proximidade mais regional com o tomador do dinheiro, entendeu? Então, isso acho que é uma das agilidades do FDIC. Então, alguns segmentos que o banco pode acabar de não continuar financiando por algum receio, o FDIC pode ter uma agilidade, ao invés de fazer uma operação de 180 dias, o FDIC faz uma operação de 30, 60 dias. Inclusive, a gente tem ouvido que alguns bancos têm procurado a gestora de FDIC e falam assim, tem um crédito aqui de um cliente aqui que eu acho que é um bom cliente, mas esse crédito aqui eu prefiro não fazer, porque vai ser muito caro. Faz aí e aí eu entro junto com vocês. Isso, tem também esses casos também. O banco entra junto com o FDIC, porque ele sabe que o cara ali vai pedir garantias, etc. Eles apenas replicam a operação. Muito bem. É bem visto. E assim, quais são alguns nichos de mercado que a Ouro Preto tem entrado que não seriam, assim, não são mais tradicionais, né? Acho que o tradicional do FDIC, a gente pode falar que é o tal do multi-incidente multi-sacado, que é aquela pulverização que eu comentei, né? Então, você tem várias empresas, você tem um risco pulverizado, você coloca no regulamento até 5%, até 3% naquela empresa. E esse modelo, ele é direitos creditórios, né? Então, tudo que é direito creditório você pode antecipar. Então, não só essas duplicatas, contratos. Casos que a gente tem lá, que a gente está trabalhando nesse momento. Consignado privado. Então, Aquele crédito com desconto em folha para pessoas que trabalham no setor privado, Isso, né? Então a gente financia esse tipo de operação. Precatórios, então você tem um direito de uma ação para ser transitada em julgado daqui, vai ser bem 5, 10 anos, a gente vai lá e pode comprar com desconto, né? Ação judicial, a gente também pode comprar com desconto. Um caso que a gente teve foi um sucesso, foi financiar lanchas, né? Então, lanchas? Lanchas, isso, de alto padrão. Por exemplo, tem uma empresa que a gente ajudou a financiar, né, náutica da região Nordeste. Eles entraram aqui na São Paulo Exboat, né? Levantaram 100 milhões em vendas e a gente conseguiu financiar 50 milhões no instrumento de FDIC, levantou 50 milhões em 48 horas. Então, não só... Então, tudo que é direito creditório você pode antecipar. A gente ouve falar que assim, tem tido um interesse crescente também do mercado imobiliário para algumas frações do mercado, tem. Máquinas pesadas. Máquinas pesadas, veículos. O imobiliário, ele tem uma taxa, assim, quanto mais a garantia de lastro, menor é a sua taxa de desconto, né? Então, o imobiliário é um pouco difícil ainda de competir com o banco, fazer um FDIC nessa antecipação imobiliária. Mas nos demais, você tem grande sucesso assim, de antecipação. Tem ouvido falar de condomínio, algumas... Condomínio, estamos de condomínio também. Então, o condomínio precisa fazer uma obra grande. Então, você vai lá, precisa fazer o telhado. O telhado é uma obra que costuma ser bem cara. Então, você vai lá, antecipa, você faz essa operação de crédito com o condomínio. E o condomínio é aquela boa garantia de que vai ser pago, né? Então,
assim, acho que nem dá para você processar um condomínio, né? Então, tem toda uma garantia, envolve síndico. Então, costuma ter bastante, tem um bom sucesso essa operação. Agora, grandes números, quanto tem atualmente a Ouro Preto sob gestão em FDICs, França? Olha, vou começar com datas. Dia 28 de abril, são 16 anos. A gente está com 15 bi e meio. Estamos com 130 fundos, 101 FDICs. É bastante 101 coisa. FDICs, do total são 10 bilhões em FDIC. É bastante coisa. É o suficiente para perder o sono. Acho que o sono você vai perder, acho que o Não, cabelo já perdeu alguns, né? mas quando você faz com amor é ótimo, né? Então a gente gosta do que faz. E o que a gente deveria ver assim de perspectiva? Qual é a gente tem ouvido falar que a indústria toda tem aí a casa de 700 bilhões Isso. já, né? E que daqui a pouco a gente ia atingir aí 1 trilhão. Isso. Em quanto tempo você acha que a gente pode chegar nesse nível aí? Acho que o trilhão a gente chega até o final do ano. Este ano? Nessa velocidade. Rápido assim? Sim. Agora, em que medida o FDIC vai contribuir, Turaça, assim, para essa coisa que o pessoal chama de desintermediação do crédito, né? Que é assim, uma parte do crédito sair do setor bancário e gradativamente para o mercado de capitais, como acontece nos Estados Unidos. Então, acho que esse movimento tá só começando ainda no Brasil. Deve ser muito mais, acho que deve estar mais ou menos com uns 25% do mercado de crédito total. A gente deve ir logo para 50%. E acho que é breve, assim. Quando cada vez mais você tem mais gestoras entrando nesse mercado, a gente está deixando aquele de ser um país lá de multimercado macro, ações, indo para produtos de crédito estruturado. Isso é um momento crescente que a gente vê no mercado aí. Agora, assim, no Brasil, o mercado de crédito privado, ele é mais novo, mais recente do que o mercado de ações. Sim. O que é um negócio meio contraintuitivo, né? Porque nos mercados mais desenvolvidos, você desenvolve o mercado de crédito primeiro, aí vem equity depois e tal. E aí, assim, a gente tem muita coisa ainda que está em processo de o pessoal entender os riscos. E esse, pela complexidade ali, você precisa ter muita confiança no gestor, né? Sim. Como é que, assim, você vê, assim, esse processo de depuração aí, de, assim, o pessoal entender em quem você pode confiar para enfim, gerir lá o seu investimento em FDIC? Acho que... Vamos lá. Bom, acho que um dos diferenciais você pode ver pelo histórico da casa, a equipe de gestão, as pessoas que estão à frente do negócio, como é que foi constituído, a forma de crescimento, entendeu? Então, até como eu comentei, né? A gente saiu de 5 milhões lá em 2010 para 15 bi 15 anos depois. É um crescimento orgânico consistente. Então, não existe mágica, não existe atalho. O caminho é linear, né? Então, você tem que crescer. Eu falo até mais para você, um dos desafios, né, dessa indústria jovem é até você encontrar profissional, né? Então, a gente, lá na Ouro Preto, a nossa equipe, existe os sócios, e a gente acabou formando. Então, a média de idade dos diretores que estão no Ouro Preto são de 10 a 12 anos de casa. Então, eu peguei um menino ali com 25, hoje ele está com 37. E é um cara que entende a nossa linguagem, entende a nossa filosofia, e todo o trabalho é seriedade. Você está trabalhando, são pessoas que são 20 mil famílias, 20 mil pessoas que estão colocando o dinheiro da vida deles na sua responsabilidade. Então, que é o número de clientes que vocês têm. Isso. Então, você tem que conduzir a gestão desse patrimônio como se fosse a sua, entendeu? Até com mais responsabilidade. Então, a gente não tem pirotecnia, não, como eu falei, não busca atalho.
o crescimento é orgânico e responsável. Então, assim, a preservação do capital é o principal ponto nosso lá. Isso é bem levado a sério. Torassa, a gente tem visto, assim, eu fiz essa conta já, assim, você pega uma operação de FDIC lá de uma ponta até a outra, ele tem 13 intermediários, né? Desde gestor, aí vai agência de classificação de risco, advogado, agente fiduciário e tudo mais, enfim, assessor de investimentos, distribuidor, investidor. É uma cadeia muito grande para remunerar uma operação. E aí a gente tem visto que, assim, à medida que o mercado cresce, que alguns players estão começando a se movimentar ali para falar assim, pô, eu vou ganhar mais eficiência aqui, eu vou tentar verticalizar aqui uma operação para eu ter mais coisa em casa e ter um produto ali que é competitivo em taxa, tanto para quem emite como para quem compra. Sim. Vocês vão nessa direção também? Olha, a gente certamente vamos ficar só na gestão, que já são lá 75 pessoas, né? Então, a gente somos felizes naquilo que estamos, naquilo que a gente trabalha. Verticalização existe em algum momento dessa cadeia, mas o Shines Wall tem que ser preservado, né? Eu acredito que feito de forma responsável pode ser um caminho, mas eu acho que a parte de gestão, eu acho que dificilmente ela deve ser segregada dos demais, assim. Isso acho que é saudável. Manter as muralhas lá, né? Muito bem. Muito bem. Torassa, tem assim, alguma assim, estimativa sua de como é que esse mercado deve andar aí nos próximos anos? Já falou aqui que vai passar de um tri esse ano ainda. Estou otimista, hein? O que assim, o FDIC pode alcançar aqui no Brasil, considerando que tem setores vastos da economia que não têm acesso a crédito ainda, boa oferta, né? Oferta abundante de crédito ali, que o FDIC pode alcançar? Perfeito. Olha, a gente tem no radar lá, por exemplo, shows, né? Antecipação de bilheteria de futebol. Futebol? É. Que beleza. Não, por sinal, a gente fez o primeiro FDIC, deixa eu contar um caso interessante. O primeiro FDIC de antecipação de receita de futebol, que foi o do São Paulo. Foram vocês que fizeram? Do São Paulo Futebol Clube. Aí você imagina que eu faço o fundo em 2020, em 2021, em 2020 da pandemia. Mas antecipamos o pay-per-view. Ou seja, a sorte também ajuda, né? Se fosse bilheteria de arquibancada, seria um problema. A gente acabou antecipando bilheteria de pay-per-view, foi um estouro, foi maravilhoso. Então, e foi o primeiro FDIC do Brasil, foi o do São Paulo que a gente fez lá em 2020. E dá para fazer mais? Estamos estudando da Copa agora. Mesmo? Direitos da Copa, tem um lá, tá na prateleira nossa. Mas da Copa... Não, o direito de transmissão da Copa, né? Desta Copa Dessa já? Copa, Olha. Então, de shows, de artistas, mas tudo a gente tem que pulverizar o risco, né? Então, por exemplo, você antecipar de um artista, você tem que colocar na balança alguns pesos. Se o artista tiver uma dor de cabeça aquela noite e não comparecer, então tem toda uma checagem que, como eu te falei, a gente vai dominando segmentos que a gente por cadeia, multicedente, multisacado, para empresa, para barco, para crédito consignado privado e tentando outras teses assim que são bem bacanas. Então tem um universo grande do que pode vir, educacional, antecipação, tem vários. E como é que se modela o risco de um negócio que não foi feito ainda? A gente planilha bastante cenário e começa, o que a gente faz também começa pequeno, e se começar pequeno e errar rápido. Então isso
é o que ajuda bastante. Então, você errar rápido e pequeno é o que te dá essa margem de acerto. Às vezes você acaba pagando o MBA aí, um pouco, o MBA na dor mesmo, né? Uhum. Então, esse acho que é um dos caminhos para você aprender. Então, não tem fórmula mágica, né? Tem que modelar, testar, investir. A gente gasta bastante com o pessoal lá de tecnologia, de risco. Eu tenho engenheiro de dados, eu tenho físico lá trabalhando, tem um monte de pessoalzinho que dá uma força boa pra gente lá. Daqui a pouco vai ter computação quântica também. Aí, aí é outro momento. Mas inteligência artificial o pessoal já está fazendo, né? E sim, a gente também está trabalhando com esse modelo lá para fazer. A gente tem muita leitura de contrato, né? Então, a inteligência artificial é um negócio impressionante, o que ela agiliza e ganha de escala de pessoas ali. Joia. Bem legal. Legal. Leandro Turaça, muito obrigado por estar aqui, dividir suas impressões conosco. Imagina. Assim, o pessoal que está conhecendo aí a indústria de FDIC, acho que pode dar uma conversadinha lá com o Leandro para entender melhor como essa indústria está se desenvolvendo e, de fato, acho que tem muita história para contar para os próximos anos, né? Mas obrigado por estar conosco hoje aqui, dividir suas impressões com a gente. Imagina, a satisfação é nossa, somos entusiastas do produto, estamos à disposição sempre que precisar para explicar, quantas vezes for necessário, e a gente está à disposição sempre aí de vocês aí. Tá certo. Você, nosso amigo do Crédito Privado 360, obrigado por ter estado conosco. Para conferir este e outros conteúdos como esse, entre no nosso site creditoprivado360.com.br e até a próxima.